Jesus seria um pastor batista? Agora vou mexer no vespeiro e vou levar pancada por todos os lados. Mas você acha que se Jesus fosse se candidatar ou mandar seu currículo para uma igreja batista, ele seria aceito? Eu acredito que não apenas não seria aceito, como nem receberiam o próprio currículo de Jesus. Ah, Quando há vacância no pastoreio de uma igreja batista, então nomeia-se uma junta, uma comissão que vai analisar possíveis candidatos. Então essa comissão vai fazer convites a pastores que seriam potenciais pastores daquela igreja. Então convidam-se 3 ou 5 pastores. Mas até para convidar esses pastores há um critério. Então não se convida qualquer um, analisa-se a vida dessa pessoa, analisa-se o ministério dele para então convidá-lo. Mesmo convidado, ele será analisado por sua performance ao púlpito e será sabatinado com relação aos seus conhecimentos e a sua postura diante dos conceitos e das práticas batistas. Então eu acredito que essa comissão nem mesmo chamaria. Vamos imaginar então que um dos membros dessa comissão levante a possibilidade de convidar a Jesus. Então ele falaria: olha, eu sugiro que um dos nomes a ser colocado na lista é o nome de Jesus. Uma outra pessoa pergunta: mas quem é esse Jesus? Essa pessoa continuaria: olha, pelo que eu saiba, ele é um pregador itinerante lá da região de Nazaré, ele vive naquela região ali. E outra pessoa perguntaria: mas e a igreja dele, como que é? É grande? Ele tem experiência em liderar grupos? O outro responderia: não, ele não tem uma igreja fixa. Ele prega de cidade a cidade, ele vai de lugar a lugar. E outro perguntaria: como que é a conduta dele? Ele se comporta adequadamente? Bem, eu sei que ele já andou brigando com alguns judeus, eu sei que ele já andou discutindo com algumas pessoas, eu sei que às vezes até já pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então outro diz: mas não é um risco nós colocarmos em nossa igreja uma pessoa tão polêmica? Não é um risco colocarmos no pastoreio dessa igreja alguém que já foi ameaçado de morte algumas vezes? Eu acho que não seria prudente colocar uma pessoa assim. Mas outro ainda perguntaria: como que é o ensinamento bíblico dele? Como que é o conhecimento bíblico? E a pessoa que o indicou, ou que estava tentando indicá-lo, diria: bem, me parece que o conhecimento dele é bom, mas também já soube que por várias vezes ele entrou em atrito com os levitas, com os sacerdotes, com os escribas. Então daí outro diria: bem, mas se ele entra em atrito até mesmo com os escribas, que os escribas são profundos conhecedores, então talvez não seja uma boa pessoa para ser indicada para o pastoreio da nossa igreja. E outra ainda perguntaria: e a família dele, como que é? Como que é a esposa? Não, ele não é casado, ele tem 30 e poucos anos, mas ele é solteiro. Mas como que uma pessoa solteira vai ensinar as pessoas? Como que um solteiro vai ser conselheiro de casais? Como que uma pessoa que não tem experiência no casamento vai dizer para as pessoas com quem se casar, como se casar e como viver a vida comum do lar? Eu acho que não é prudente nós chamamos esse... Como que é o nome dele? Jesus? Esse Jesus. Eu acho que... não vamos considerar essa possibilidade, não. Jesus se adaptaria a isto que a igreja se transformou e se tornou? Um detalhe é que meu pai era motorista de caminhão. E não era motorista que fazia viagens locais, ele viajava para outras cidades e para outros estados, a ponto de às vezes passar 2 ou 3 meses fora de casa. E não podendo então frequentar a igreja batista simplesmente excluiu meu pai. Agora, você acha certo um tipo de coisa dessa? Então Jesus, o Senhor Jesus Cristo, pastoreando uma igreja batista.
E alguém, um dos líderes, um dos diáconos da igreja, chega ao pastor Jesus e fala: Pastor Jesus, eu acho que nós temos que tomar uma posição com relação ao seu José Rezende. E o pastor Jesus responde: Mas o que está acontecendo? Pastor Jesus, o senhor José Rezende já está há 5 domingos sem comparecer à igreja. O senhor José Rezende não deu o dízimo, não dá o dízimo faz 2 meses. Eu acho que nós devemos levar o assunto à nossa junta e levar à nossa assembleia para tomar uma posição com relação ao senhor José Rezende. O senhor Jesus, o pastor Jesus responde: Mas não tem outra opção? E esse diácono diz: Olha, o nosso regimento interno, o nosso estatuto diz que nós podemos fazer isto. E nós devemos fazer isto porque se nós não fizermos isto, se nós não tomarmos uma posição enérgica contra o senhor José Rezende, outras pessoas vão achar que podem fazer a mesma coisa. Então, o que o senhor acha, pastor Jesus? O que você acha que Jesus responderia quanto a isto? Jesus se encaixaria nesse status de igreja em que o regimento interno é mais importante do que a Bíblia? Eu sou do tempo de igreja em que nós cantávamos assim que quem trabalhava no domingo do Senhor estava roubando e que faltar na escola dominical era um crime terrível, um pecado terrível. Como se um cristão nunca pudesse faltar aos cultos da igreja. Eu pergunto a você, com que frequência um judeu ia ao templo, não na sinagoga? Esqueça a sinagoga por enquanto. Com que frequência um judeu frequentava o templo? Alguém que quer defender o sistema diria: o judeu ia todo dia ao templo. Eu já ouvi isso há poucos dias. Todos os dias os judeus estavam no templo. Verdade? Quantas vezes Deus diz no Antigo Testamento que os judeus deveriam frequentar, ir? Quantas festas fixas, obrigatórias? 3. Você acha que um judeu iria toda semana ao templo? Ele teria que deslocar-se de camelo, de jegue, de jumento, de burrico, a cavalo ou a pé, por 100, 200 quilômetros para ir de onde ele morava até o templo, e acha que ele deveria ir todo dia? Toda semana? Não. Essa questão que foi colocada na igreja, nós, como igreja evangélica, recebemos muitos costumes católicos e nunca tivemos coragem de questionar essas coisas. Há muito resquício católico, romano, ainda no meio da igreja evangélica. E os evangélicos não tiveram coragem de fazer uma outra reforma, a sequência dessa reforma. Tiramos as imagens dos ídolos pagãos, tiramos essa idolatria toda, não toda, porque ainda existem ídolos dentro da igreja, mas muitas coisas ainda temos como resquícios de Roma. E Jesus não se submeteria a esse sistema. Será que Jesus Cristo seria um pastor batista obcecado por números? Será que sua preocupação seria meramente encher a igreja e fazer relatórios? Eu conheço um pastor que chegou para pastorear lá no Rio Grande do Sul, uma outra denominação, e quando ele chegou lá, ele notou que os relatórios do seu antecessor eram totalmente falsos. E ele começou a procurar então, porque ele foi pastorear uma igreja e era um campo missionário ao mesmo tempo. E ele ia numa localidade onde pela ata e pelos registros constava que ali havia 15 ou 20 pessoas e tinha 1 ou 2. Ia noutra localidade e constava que haveria 30, tinha 4. Então, nos relatórios do seu antecessor constavam 200, 300 pessoas em 10 igrejas, e ele viu que não tinha nada disso e fechou vários dos trabalhos que estavam sem assistência alguma, sem frequência alguma. Lá no escritório da sua denominação, ele foi conhecido como o pastor que fechava igrejas, porque o seu antecessor dizia que tinha 15 igrejas. Ele falou: não tem 15. O seu antecessor dizia: tem 300 membros. Ele diz: não tem 300 membros, tem 60 membros ao todo, com sacrifício ainda.
essa obsessão por números, essa preocupação por relatórios, essa busca incessante apenas por mostrar resultados visíveis, Jesus nunca se encaixaria nisto. Jesus não se submete a essas coisas. Jesus não se submete aos burocratas eclesiásticos. Jesus não se submete a isto. Jesus, concluindo, seria o péssimo pastor Batista.